A Web Rádio Fraternidade apresenta Geraldo Campetti, no 7º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Unificação e União. Espíritas, unamo-nos. Bom dia. Bom dia, amigas, bom dia, amigos. Aqueles que estão nos acompanhando também pela internet, uma satisfação estarmos aqui neste evento tão especial, em que a gente é recebido com tanto amor, com tanto carinho, em que a gente pode ver e rever tantos companheiros, amigos e irmãos de trajetória, de caminhada, e aqui a gente tem a oportunidade de nos reencontrarmos. Quem está feliz, por favor, permaneça como está. Olha, a Web Rádio Fraternidade está completando quantos anos mesmo? 15. Ao conversar com a filha do nosso querido Rubens, da nossa querida Divina, a Pati, não é isso? Rubens, a Patrícia, e ela pediu para a gente falar alguma coisa sobre a rádio. Eu estava pensando, Rubens, que a rádio parece não ter 15 anos não, mas 150. Sabem por quê? A gente, assim como os queridos amigos, também irmãos, que estão de norte a sul, leste a oeste, e isso há tempos idos, por isso que a gente fala que parece ser muito mais tempo, a gente fazendo um trabalho, um seminário, uma palestra, de repente alguém, podemos fazer uma entrevista? Nós somos da Rádio Web Fraternidade, somos voluntários e estamos aqui para gravar com você. Em qualquer lugar do Brasil, estão em todos os lugares. É pioneira nesse sentido e faz um trabalho como ninguém faz. Hoje nós temos uma amplidão midiática de possibilidades, de recursos que compartilham a informação pela TIC, pela tecnologia da informação e da comunicação. Mas a Rádio Web Fraternidade tem esta característica de estar presente como se onipresente, porque em todos os lugares relevantes de um trabalho que seja lá na ponta com 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu falo isso como testemunha ocular e que vivenciou. Ter essa oportunidade de compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, para que todos possam conhecê-la. Então, realmente, 15 anos, que venham outros 15, mais 15, e vai chegar nesses 150 brevemente. Muito bem. O nosso tema, Unificação e União, faz um convite aqui a nós, espiritistas, para que nos unamos. E é um tema muito interessante. Queria até agradecer a organização deste evento por ensejar a oportunidade de nós estarmos aqui tratando dessa temática. Quando nós vemos esta imagem, o que é que vem à nossa mente? Por favor, todo mundo olhando para essa imagem, pessoal da internet também, por gentileza. Agora fechemos os olhos, espontaneamente. Abramos os olhos, vejamos a imagem. O que ela nos evoca? No nosso coração vamos descrever. Muito obrigado, viu, gente? Nós estamos aqui diante de uma imagem, que é uma imagem de Jesus. Ele está num movimento de caminhada
e a imagem mostra ele de costas. Nós vemos os seus longos cabelos ao vento, numa paisagem de um campo, e ele caminhando com as suas vestes, a sua túnica simples, um branco assim de aquele algodão, não é, Elahá? Um algodão cru ali, e Jesus caminhando. Uma paisagem que traz uma claridade de um dia. Ok, queridas? Eu que agradeço, viu? Então estamos vendo essa imagem. O que ela nos evoca, o que ela nos traz? No coração e no pensamento. O que eu penso ao ver esta imagem? O que eu sinto ao ver ou ver com os olhos do coração, como esses nossos queridos amigos estão enxergando. Pode falar. Siga-o. Olha o convite e convocação. A gente tem aquela expectativa ou aquele sentimento, o pensamento de que nós devemos segui-lo. Assim? Portanto, fiquemos com esta imagem evocativa de nós seguirmos ao Cristo, e a melhor maneira da gente segui-lo, qual é? O verbo e o substantivo, que começa com A. Amar. Amar ou amor. Não é assim? Então vejamos. Doutrina espírita, movimento espírita. A gente sabe qual é a diferença entre um e outro? Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente tem um conhecido, porque há algum tempo a gente nem precisava se dizer espírita ou espiritista. Não é, Denise? Porque as pessoas reconheciam. Ah, você não falou nada, mas eu bem que estava percebendo. Por um acaso você é espírita? Por um acaso eu sou espírita, sim. Pois é, nem precisava dizer. Por quê? Porque a pessoa vê pelo nosso comportamento ou pelo esforço, né, da gente fazer alguma coisa boa. Não é que a gente seja, né, uma pessoa boa, mas pelo menos o esforço. Hoje em dia, assim, uai, Campete, mas até você não esperava isso de você, não? Porque as pessoas cobram da gente um comportamento que era para a gente ter, que não necessariamente a gente tem. Então acontece às vezes, de uma coisa ou outra, a gente ficar meio decepcionado com algum espírito ou espiritista. Como a gente às vezes fica decepcionado conosco mesmo, um comportamento ou outro que a gente tenha. Mas isso não significa que a doutrina não seja boa para nós. Nós ainda é que não estamos sendo suficientemente bons para a doutrina. Mas estamos no caminho. Então, o que é a doutrina espírita? É um conjunto de princípios fundamentais, organizados, sistematizados e publicados por um educador excelente, por um exímio codificador, por isso ele é sistematizador, organizador e não fundador, trazendo para nós aqui na Terra, materializando a chamada doutrina dos espíritos. Não é doutrina dos espíritas. E tudo começa em termos de materialização, de objetivação entre nós, com a publicação de um livro dos espíritos, não dos espíritas. Porque a doutrina é dos espíritos, que são os reveladores. E Allan Kardec, ele faz o trabalho de coordenação, de sistematização, de metodização desses ensinos como princípios que são naturais, que constituem a própria lei de Deus. Todos os princípios fundamentais do Espiritismo são princípios divinos, são princípios da natureza. A doutrina espírita, ela surge então para promover a renovação, a regeneração. É como se um nascer de novo, para que nós, incorporando a boa nova, que é o Evangelho do Cristo, pudéssemos assim ter essa disposição da inovação, da transformação, da melhoria contínua. É isso que o Espiritismo faz, por intermédio da reforma, da renovação íntima de cada um de nós. A humanidade é constituída por quem?
por nós. Então a humanidade será regenerada quando nós nos regenerarmos. Nós temos que fazer a nossa parte, não é assim? E o movimento espírita? O que é esse tal de movimento espírita? O movimento espírita é uma coisa boa ou é uma coisa boa? O movimento espírita é constituído por quem? Por nós. Nós aqui estamos fazendo o quê? Movimento espírita. Então, nós somos integrantes, agentes do movimento espírita. Por isso que quando a gente faz alguma referência ao movimento espírita, nós estamos fazendo referência a quem? A nós mesmos. Nos coloquemos na posição, na condição, na situação, porque nós somos agentes da mudança. E o movimento é a ação que efetivamente promove o dinamismo, promove o trabalho de divulgação, de prática e do estudo do Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. A boa nova explicada, tirando da letra que mata o espírito que vivifica, porque traz exatamente o entendimento, a compreensão, para que nós possamos ter clareza pela razão, pelo raciocínio, pela lógica, pela elucidação. O movimento espírita, então, ele é constituído pelas pessoas e pelas instituições que estamos atuando no sentido exatamente de fazer com que essa doutrina chegue Brasil afora, em todos os locais, e mundo afora também, em todo o nosso planeta. O movimento existe para levar a mensagem, que é a mensagem do Cristo, com esta visão que o Espiritismo nos proporciona. Fica clara, gente, a distinção entre doutrina e movimento? Isso. É por isso que o movimento, ele também age através de campanhas, né, de programas, de planejamentos que são estabelecidos para que o trabalho possa acontecer. Daí esse convite, convocação. Quando a gente viu a imagem do Cristo, sentindo essa imagem, logo a palavra que veio foi a expressão convite, convocação, siga-me, né? Segue-me. Como é que a gente pode seguir o Cristo se nós não estivermos unidos? A união dos espíritas leva à unificação do movimento. Nós precisamos estar, como diz o ditado, juntos e misturados, sem distinção, sem separação. É um esforço que a gente precisa fazer. Mas quando a gente vê ainda uma dificuldade que nós temos no movimento, nós estamos apontando uma dificuldade que nós temos ainda dentro de nós. Porque é importante nós nos colocarmos na responsabilidade individual e coletiva que cada um e que cada instituição tem. Qual é o nosso papel, qual é a nossa função? Estarmos unidos, juntos, trabalhando em conjunto, em harmonia, em fraternidade, em solidariedade, enfrentando os nossos desafios, superando barreiras. Quem é igual a alguém aqui, por favor? Venha à frente e me explique. Não há nenhum indivíduo destes 2.200 presencialmente, mais esses tantos que estão aí conosco pela internet, que seja igual, idêntico ao outro. No entanto, aos olhos de Deus, somos todos iguais, porque somos seus filhos. Para nós, que somos semelhantes, nós precisamos nos tratar com respeito, com dignidade. Por isso a união é importante. A diversidade leva à unidade. Eu preciso aprender a permitir que o outro se manifeste. Quando Jesus designa Ismael, governador espiritual do Brasil, e governador também espiritual da Federação Espírita Brasileira, através da qual esta proposta da missão do Brasil vai sendo realizada gradativamente, Brasil e mundo afora, no sentido de cristianizar a humanidade terrena, não de impor, mas de compartilhar, de levar a mensagem de Jesus para que ela chegue a todos os corações aflitos, a todas as mentes sedentas,
para que nada falte, para que nenhuma ovelha se perca, mesmo que ela se desgarre, ela será conquistada. Ela vai ser chamada novamente ao rebanho. E nós vamos ter essa expressão do Cristo como governador espiritual da terra, cuidando de cada um de nós, zelando por nós. E a providência divina, que é o olhar de Deus sobre todos nós, a gente vê esse Pai de amor e de bondade, como a nossa querida doutora Ivênia nos apresentou. Um Pai que ama, um Pai que acolhe, um Pai misericordioso. E Cristo, o principal representante desse Pai, porque é o nosso irmão mais velho, nosso irmão mais experiente, co-criador da Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Este Cristo de Deus, este guia e modelo da humanidade, este Mestre Senhor, que nos convida a segui-lo. E aí a necessidade de nós fazermos isso por intermédio da caridade, que é exatamente o amor em ação. E aqui nós temos um documento. A Federação Espírita Brasileira foi fundada em janeiro de 1884. Reformador já existia desde janeiro de 1883, um ano antes, com o trabalho de um fotógrafo português chamado Augusto Elias da Silva. Alguns grupos no século ali XIX, já na segunda metade para frente, foram constituídos, como o grupo Confúcio, o grupo Fraternidade, o grupo Deus, Cristo, não é? E Caridade. Mas eram grupos que tinham um período de 2, 3, 4 anos de existência, depois se afastavam, depois se reuniam novamente, formavam outros grupos, até que deu origem à Federação Espírita Brasileira, em janeiro de 1884. Já naquele ano, 5 anos antes da proclamação da República, nasce a Federação Espírita Brasileira com o nome de Federação. Nós não éramos ainda uma república, nós éramos um império. Veja a visão dos espíritos antecipando aquilo que seria depois a formação da República do Brasil, constituída por estados. E ali já nasce, então, a Federação Espírita Brasileira, em 1883, com a presidência inicial de Everton Quadros. Depois Bezerra de Menezes esteve na presidência por 2 vezes, desencarna em 1900, na presidência da FEB. A gente vai ver alguns recados de Bezerra, como a doutora Ivênia já mostrou para nós aqui. E aqui nós temos, já em 1904, eram estabelecidas as bases da organização federativa. E em 1949, no dia 5 de outubro, nasce esse documento, uma espécie de acordo de ouro, que ficou assim conhecido como Pacto Áureo, que foi uma reunião e um entendimento de personalidades do movimento espírita de vários estados para trabalhar exatamente a união dos espíritas no Brasil inteiro para o trabalho de unificação. A união é a reunião na qual a gente busca, pelo entendimento, pela solidariedade, pela fraternidade, nós trabalharmos efetivamente em equipe, em conjunto, sem personalismo. Para quê? Para chegarmos a objetivos comuns. A unificação é quando nós caminhamos todos para o mesmo ponto, independentemente da maneira peculiar pela qual cada um caminha. Isso é que é bonito no movimento espírita. Não há imposição, não há um sacerdócio, não há uma hierarquia, não há rituais, não há paramentos. Nós temos a liberdade de acreditar, temos a liberdade de pensar e de nos expressar, sem imposições. Então, esse documento, simbolicamente, ele retrata esse compromisso de nós espiritistas com a união e com a unificação. E aqui está a missão da Federação Espírita Brasileira, que eu acho muito interessante, foi construída coletivamente ao longo do tempo, e veja que coisa linda, oferecer a doutrina espírita. A missão é oferecer, não é impor. Oferecer, nós estamos oferecendo a doutrina espírita ao ser humano. E essa oferta, evidentemente, é para aqueles que querem, que desejam, que têm interesse, não é isso? Por meio do estudo, da prática e da difusão. Essa questão de estudar, de divulgar e de praticar o Espiritismo é a missão de toda a casa espírita, de todo o centro espírita, que é a unidade fundamental do movimento espírita, não é assim? Então a gente vai fazer esse trabalho de estudo, de prática,
não é? De difusão pela união solidária dos espíritas. União solidária. Solidariedade é quando nós estamos efetivamente juntos e dispostos a nos ajudar uns aos outros. E também a unificação das instituições espíritas, ou seja, a unificação do movimento espírita, contribuindo para a formação do homem de bem. Quem ainda não conhecia a missão da Federação Espírita Brasileira, por favor, pode levantar a mão. Olha, surpresa! Apenas 27,38%. Impressionante, fiquei admirado, não é? Ótimo. Então a gente vê essa missão que está aí para ser cumprida, evidentemente, em cada passo, em cada ação nossa. E a gente vai ter uma mensagem do querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes, nos trazendo neste livro que foi publicado aí, mas era uma mensagem anterior, porque essa mensagem foi publicada em Reformador, lá de 1969, é isso? Né? A mensagem de 69 foi publicada em 77, em Reformador. E olha o interessante, um trechinho, chama-se Divulgação Espírita. Em dado momento, Bezerra de Menezes diz que a nossa interdependência é total. Ou seja, nós estamos o tempo todo dependendo uns dos outros. Existe autonomia pessoal e institucional, mas nós vivemos num regime de interdependência. Isso é fundamental para a gente reconhecer. Queridos e queridas, ninguém consegue ser feliz absolutamente sozinho. Nós precisamos do outro. Por isso que a bandeira do Espiritismo é fora da... Não há... Ou seja, fora da prática do bem não há felicidade. A caridade é esse amor em ação, não é isso? E nós precisamos da relação interpessoal e da relação com todos os seres da natureza também, com respeito, com dignidade. Nós temos uma proposta para vocês. Quem tiver celular em mão, por favor, pegue o seu celular. Existe um código de barra que está aqui projetado. Quem estiver aí vendo o telão também tem condições. Então é o seguinte, nós temos um caminho para fazer aqui, né? Esta pergunta que a gente lança e a gente gostaria de uma resposta. A pergunta é: tu me amas? É a pergunta que Jesus fez para Pedro 3 vezes, não é isso? Tu me amas? E Pedro respondeu afirmativamente as 3 vezes. E nós queremos saber aqui qual é a relação dessa pergunta com o nosso tema, não é? Ligando aqui a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita. Então nós queremos saber aqui, não é? 3 respostas, vocês vão lendo o QR Code, não é? A gente vai conseguir, olha que bonito, construir uma nuvem que a gente está vendo ao vivo, queridos. Isso são vocês que estão construindo. Quem estiver aqui presente, quem estiver na internet também, basta fazer a leitura desse QR Code, ali vai ter os passos direitinho, e a gente vai poder colocar 3 palavras que vão traduzir para nós essa relação. A relação do chamado Tu me amas, que é uma pergunta provocativa, com o tema união e unificação. União dos espíritas e unificação do movimento. Tem alguma coisa a ver? O que é que tem a ver? Que relação é essa? Então, por favor, vocês escrevam. Para quem não conseguiu acessar, nesta tela aqui está a descrição de como fazer, passo a passo, para a gente poder compreender. E na outra tela já está sendo mostrada essa nuvem com as palavras que estão sendo construídas. Isso é um fenômeno mediúnico? Olha que impressionante a tecnologia. Quem ainda não conseguiu, queridos, conte com a ajuda de um vizinho,
tá? Alguém que consiga auxiliar, porque a ideia é abrir, exatamente colocar 3 palavras que tem a ver respondendo a essa pergunta, a relação do Tu Me Amas com o tema União dos Espíritas e Unificação do Movimento. Só para a gente ter uma ideia, o pessoal está conseguindo? Como é que está? Dá um tchauzinho aí, conseguindo? Está razoável? Quem ainda está com dificuldade? Só para eu saber aqui. Algumas pessoas com dificuldade, por favor, conte com o vizinho que já deu conta, tá? Porque nem todo mundo tem ali instalado o QR Code. Se não tiver instalado o QR Code já para leitura, vocês podem fazer esses passos aqui, ó. Ok? Tudo bem? Enquanto vocês vão fazendo, nós vamos seguindo aqui. Tá ok? E depois nós vamos vendo essa construção que vai chegar a um final para a gente poder trazer para vocês o resultado. Só como um aperitivo, né? Que a gente fica logo curioso, as palavras que estão registradas num tamanho maior é porque exatamente tem uma incidência maior de vezes, não é isso? O pessoal da técnica me oriente. É porque quando aparece mais vezes que vocês escolheram. E a gente então vai ter a palavra num tamanho maior. Tudo bem? Pessoal, ok? Ok? Vamos lá? Conseguiram? Então a gente segue. Essa nuvem continua sendo construída. Vocês podem continuar escrevendo, quem não escreveu ainda, quem já escreveu, ok. Pessoal da internet é a mesma coisa, ok? Então vejamos lá. Olha, a nuvem vai continuar sendo mostrada ali e a gente vai ter a nossa apresentação aqui. Confere, é isso? Olha lá. Então, agora, por favor, olhem para cá. Olha o desafio. Gente, que maravilhosa experiência é essa que vocês estão aqui trazendo. Coisa mais bonita para a gente poder apreender o significado, a expressão Tu me amas, o amor, o verbo amar, tão significativo, tão importante. E Bezerra de Menezes vem nos chamar para um convite para que a gente possa refletir sobre uma questão extremamente importante. Nesta mesma mensagem de divulgação espírita, quando ele disse para nós que nós vivemos num regime total de interdependência, ele também vai dizer que nós não podemos esquecer que sem comunicação não há caminho. Porque é exatamente a comunicação que vai abrir caminhos. Caminhos para a gente seguir. A gente não consegue seguir se não houver caminhos, sejam quais forem esses caminhos. E a comunicação permite a abertura de caminhos, porque a comunicação estabelece pontes de entendimento. A gente se comunica, como diria Augusto Winnicott, um especialista na área de comunicação e de psicologia, comunicação. Quando você pega a palavra comunicação na vertical, tem ali comunicação, comum. Comunicação é tornar comum, tornar como um. Então, só há comunicação quando o interlocutor, ele consegue compreender a mensagem. Por isso que a gente diz, qual é o elemento ativo da comunicação? Quem é? A gente não tem aquele negócio, o emissor, né? O canal, o meio, para chegar no receptor. Qual que é o elemento ativo da comunicação? É quem emite a comunicação ou quem a recebe? Vocês estão na dúvida, né? É impressionante. Tradicionalmente a gente diria de cara, quem é? Quem emite. Quem está sendo comunicador aqui? Eu. Tradicionalmente seria isso. Mas quando a gente aprende que comunicar é compartilhar, e só há sentido quando há compreensão, entendimento pelo interlocutor, porque senão a comunicação não se efetiva, o elemento ativo efetivamente da comunicação
é aquele que está escutando, é aquele que está, além de ouvir, escutando, porque ele é quem vai processar, ele é quem vai fazer ou dar o destino àquela mensagem que ele está recebendo. Então, o elemento ativo da comunicação não é o emissor, seria o receptor nesse caso, porque o receptor não é passivo, ele é ativo, porque ele é quem vai trabalhar essa informação. Por isso que quando Jesus dirige para nós o pedido, o convite e a convocação, siga-me, é para que isso toque o nosso coração, desperte a nossa mente. Então, há necessidade da gente conversar, dialogar. Uma conversa íntima conosco mesmo, uma conversa com o outro, com o nosso próximo, com o nosso semelhante, para a gente estabelecer pontes de acesso, pontes de entendimento, para que não haja muros de divisão, de separação. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, querendo às vezes construir um muro que separe um país do outro, como se isso fosse a solução. Nós precisamos criar vias de entendimento, não é assim? Então vejamos, aí vem esse recado do nosso querido Bezerra de Menezes, numa outra mensagem que Chico Xavier psicografa em Uberaba, aqui pertinho, não é? Isso foi no ano de 1963, publicada em Reformador de 75, e ele diz, num dos trechos, que é uma mensagem muito conhecida de todos nós, sobre a unificação, sobre esse trabalho de todos nós caminharmos unidos para chegarmos aos mesmos objetivos, embora guardada a liberdade de cada um ter a sua forma específica, particular, e isso é o que faz da diversidade a unidade, sem que a gente imponha. Ele vai dizer para nós exatamente isso, mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. Tão bonitos esses verbos, não? Quem gostou pode espontaneamente aplaudir, por favor. Os aplausos são para o Dr. Bezerra, para Chico Xavier, não é isso? Esse trabalho lindo. E, se possível, diz Bezerra, estabeleçamos em cada lugar onde o nome do Espiritismo aparecer por legenda de luz, um grupo de estudo. Onde houver a mensagem espírita, se a gente puder fundar uma casa, né, estar ali reunido, que a gente tem um grupo de estudo, ainda que seja reduzido, esse estudo da obra kardeciana à luz, não é? Do Cristo de Deus. Como é importante o estudo, porque esclarece, elucida, ele permite a gente entender. E o Espiritismo não fica só na informação que tem um sentido, vai para o conhecimento, que é exatamente o significado dessa informação. E mais que isso, nos leva à inteligência ou à sabedoria para que a gente processe essa informação, porque somos o elemento ativo, somos agentes da mudança, nesse processo de transformação, de regeneração que começa dentro de nós mesmos. E fazendo aqui um exercício, olha que interessante, já que a gente está falando em comunicação, e a comunicação estabelece vínculos para que a união se efetive, e para que a gente chegue pela união à unificação, veja as palavras que Bezerra de Menezes, nosso querido Kardec brasileiro, pode aplaudir, se quiser pode bater palma à vontade, né? Coisa assim. Disse que na casa espírita, num evento espírita, não pode aplaudir, balela. A gente pode aplaudir sim, é uma atitude de respeito, de participação, não é? A gente tem que demonstrar alegria. Claro que você tem que ter o respeito no ambiente de uma casa, o silêncio quando necessário, mas a manifestação de ânimo, não é? Afinal de contas, nós somos alma. Nós somos seres encarnados, estamos vivos, não é? Então a manifestação do entusiasmo é a presença de Deus dentro de nós que se manifesta. E a gente está ali. Daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai fazer outra manifestação. Calma. E aí, olha as palavras, irmanar. E nós pegando assim esses passos da comunicação, do entendimento, né, de uma boa relação, digamos, com o próximo, irmanar, a gente poderia colocar a questão da alteridade. Alteridade é quando o outro existe, gente. Gente, eu vou repetir, o outro existe.
Parece incrível, Campete. Ah, é mesmo? Outro existe? É, porque às vezes eu arrumo solução para a vida de todo mundo com os meus argumentos, com os meus caminhos. Quando Jesus disse, amai o próximo como a si mesmo, qual é o referencial desse amor? Amar o próximo como a si mesmo. Qual é o referencial? Quem é? Falem, gente, bem alto, por favor. Quem é? Muito bem, o próximo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos explica, porque se fosse o amor primeiro para mim, não seria caridade, seria egoísmo. Amar o próximo como a si mesmo, a referência do amor é o próximo. O amor a si mesmo nada mais é do que um dever. Porque se eu existo, eu tenho a vida, eu preciso me amar, sabe por quê? Porque eu sou um espírito imortal, significa que eu vou viver para... Então eu preciso aprender a conviver comigo, desde agora. Porque o autocídio e o suicídio não é solução, é uma ilusão. Nós continuamos vivos, por isso a autoestima é importante, o auto-amor, o auto-perdão, porque eu vou conviver comigo para sempre. Então eu preciso ter esse amor, mas a referência que o Cristo nos pede para segui-lo é que nós amemos ao próximo, como amamos a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma. E amar ao próximo como a si mesmo, não é? Então irmanar é considerar que o outro existe e que ele é meu irmão. A assertividade, que a gente às vezes diz assim, eu vou fazer tudo assertivo, eu falo na lata, eu falo na bucha, eu sou uma pessoa autêntica. Aliás, eu cheguei numa idade que eu devo dizer o que eu penso, porque senão depois vai que eu desencarno, melhor eu falar logo. E a gente às vezes falta com o respeito. Ser assertivo, aí tem que estudar tudo, que tem também 5 passos mágicos para a assertividade, não é? A gente logo quer dizer, o que eu vou falar? Não é o que você vai falar. Primeiro você tem uns passos de saber, né, a quem você se dirige, em que tempo você se dirige, né, como você se dirige, e ainda aí sim o que você vai falar. Tem outro passo aí que me esqueci agora, mas veja lá qual é, não é? Você está na relação com o outro, a consideração do outro. O tempo em que eu vou falar é importante, o onde, o como e o quando, não é? Esse é o outro passo. Então, a assertividade tem a ver com a confraternização. É quando eu considero que o outro existe, a alteridade, a irmandade, e eu considero que ele tem direitos. Gente, direitos que precisam ser respeitados. Como eu desejo que os meus sejam respeitados. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos no que consiste a justiça, o que o Espírito da Verdade responde? A justiça consiste em cada um... Vocês não sabem, não? Em cada um respeitar o direito do outro. Isso é a justiça. A justiça não é o termo direito respeitado, consiste em eu respeitar o direito do outro. Aí se eu tiver mérito, eu terei o meu respeitado. Veja que coisa curiosa, por isso referenciar o outro. Então, assertividade é quando você se confraterniza. Está irmanado, ele é o frato, é o meu irmão. Em Esperanto, né, seria frato, irmão, frata. Nós teríamos um carinho, não é? Daquele que é fraterno, frate, fraternalmente, o advérbio para a gente estar junto ali. A gente está, então, se aproximando na empatia. A empatia, a gente diz assim, a empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro. É esse o conceito, não é? É ou não é? Não é, não. Não é, não. Não tem como eu me colocar no lugar do outro. Tente se colocar no lugar do outro aí, por favor. Tente. Fisicamente, não dá. Emocionalmente, também não dá. Psiquicamente, também não dá. Espiritualmente, também não dá. Então, nunca mais vamos dizer que a empatia é se colocar no lugar do outro. O que é empatia? É se aproximar. É estar junto, é estar ali olhando para o outro, a tal ponto que a gente olha nos olhos, quero ver o que você me diz, e a gente passa a compreender.
A gente passa a aceitar o outro na condição, porque eu estou junto, eu estou próximo. Eu começo a sentir. Estávamos em Conquista, Vitória da Conquista, para fazer um trabalho com jovens. Estava lotado, aquela coisa de jovens é uma beleza, né? Cheio de jovens. Eu fui me sentar em um lugar assim, então eu sentei muito próximo de uma menina. E aí sentamos assim e tal, de repente eu senti que o pulsar do meu coração estava batendo na batida do coração dela. Oi, tum, tum. Mas o que é isso? Isso é empatia. E depois eu fui falar isso, quando estava lá conversando com eles, perguntei para ela, ela falou que sentia a mesma coisa. É interessante, não é? A doutora Ivene, que é especialista, existem terapias com, sobretudo, os nossos queridos amigos, irmãos, filhos, não é? Autistas, que fazem aquela... O nome é ecoterapia, é isso? Que, com o cavalo, como é que é o nome? Eco. Aí você faz aquele... Por quê? Como é que a criança se sente? Ela se sente segura ao caminhar, não é ao andar a cavalo. Porque você tem uma interação com o animal. O animal fica calmo quando ele sente, inclusive, o seu pulsar. E você também sente o dele. É uma coisa impressionante. Nós todos estamos, de certa forma, conectados. Isso é sintonia, é essa aproximação, isso é empatia. Quando perguntaram para Chico, mas Chico, por que você não se casou? O que ele respondeu? É porque a minha família é a humanidade. Quando perguntaram para a madre, a irmã Dulce, perguntaram para ela, mas irmã, por que a senhora faz um negócio desse? Entra nesses lugares mais imundos, vai cuidar dessas pessoas mais assim, não é? Que não tem nem jeito. Sabe o que ela respondeu? Sabe o que é? É porque essas mãos não são minhas. Essas são as mãos do Cristo. Esses pés não são meus, são os pés do Cristo, que não escolhia onde caminhar, porque jamais excluía qualquer que fosse. Então isso é empatia. Uma palavra difícil que a gente quase não sabe, qualquer coisa vamos ler o livro do padre, do padre Marcelo, Metanoia, um livro que vai esclarecer para a gente o que é essa tal da metanoia. E eu vou dizer para vocês que metanoia é exatamente a finalidade do Espiritismo. Qual o objetivo do Espiritismo? Não é? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. Aprendemos aqui com a professora Denise, tão didática também, ela trazendo para nós com naturalidade. E a gente vê, quando eu fui descobrir esse conceito, faz pouco tempo, nos meus 5,8 de idade, homem pode falar a idade, né? Elahá. Sim, ótimo, mas quantos anos você tem? Ou foi chamado tão lindamente para uma menininha assim, o vovô ali. Eu já sou avô hoje, tenho um filho de um neto de 2 anos e meio. Nossa, como é bom ser avô, gente, não é? Não sei, se Carmine já é avó também? Já? Ah, que lindo, é tão bom, né? Essa sensação. Então, o que acontece? Metanoia, depois de uma leitura que eu fui fazer não faz muito tempo, exatamente o objetivo do Espiritismo, que é promover a transformação, a renovação da humanidade pela renovação, pela transformação de cada um de nós. Metanoia é essa alquimia, essa viagem para dentro de nós para a gente se conhecer por um estudo íntimo, processo de autoconhecimento. E a gente sabe que tem que ter a ciência para chegar à consciência. A gente precisa da informação para chegar ao conhecimento. E essa ciência do conhecimento nos leva à consciência. Onde é que está escrita a lei de Deus? Exatamente para a gente buscar dentro de nós, no processo da metanoia, num pulsar de ideias
que estão para além desta objetividade material, que transcende ao espiritual, para a gente poder se conhecer efetivamente, como nos fala Santo Agostinho na pergunta 919A, não é? Na resposta do Livro dos Espíritos. E esse processo da comunicação a ver com a chamada resiliência. Uma palavra que está meio em uso, não é? Todo mundo já ouviu falar, resiliência. Resiliência é quando a gente tem na física um objeto que sofre um impacto e ele consegue, depois de ter uma deformação, voltar àquela aparência anterior, ao seu modus operandi anterior. Para o ser humano, Viktor Frankl vai dizer que a resiliência é a capacidade de adaptação, de trabalhar as mudanças que vêm de fora no processamento interno, para que a gente saiba lidar com elas e tirar delas as melhores lições. Então, a resiliência tem a ver com essa compreensão, com essa visão ampla que nos leva ao entendimento do porquê das coisas, do porquê estamos enfrentando uma situação, uma ocasião, porquê passamos por provas, porquê sofremos expiações. Nós, espiritistas, precisamos ser resilientes, sem dúvida alguma. Então, a gente vê que esse caminho da compreensão é o caminho que vai nos levar à fraternidade, à confraternização, à solidariedade, a esse trabalho que nós nos sentimos unidos, juntos. E aí, queridos, nós temos mais um recado do Espírito da Verdade, que é muito importante. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Juntos é estar juntos. Tem alguma dificuldade em entender? Unidos, juntos, e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Que satisfação teremos, Senhor? Nós superamos as querelas. Nós não estamos mais disputando quem é o maior dentre nós. Nós estamos aqui para trabalhar. E vemos aí esse documento importantíssimo, não é? Que é Orientação Centro Espírita. O movimento espírita é um movimento organizado. É um movimento que tem planejamento, que tem propostas, que tem campanhas, que tem projetos, que tem ações. É importante a gente conhecer que tem as suas áreas, através da Federação Espírita Brasileira, do seu Conselho Federativo Nacional, das federativas estaduais, das comissões regionais, dos centros espíritas, que representam a unidade fundamental do movimento espírita, porque é ali onde tem um ponto de luz, efetivamente, na comunidade a que eles servem. Tá certo? Então, que nós superemos as nossas divergências e que aprendamos a respeitar as diferenças, porque elas não vão desaparecer. É importante que elas existam para que a gente possa crescer. Quando nós vemos essa imagem, o que é que a gente sente? Num trabalho de amor, de caridade, de fraternidade, de cuidado, de paz, de respeito, de indulgência, de apacentamento ou de apacentar, quando nós estamos juntos do outro, num trabalho de confiança, num trabalho de entendimento, de criação de pontes para um diálogo fraterno, para que nós possamos nos sentir efetivamente como uma unidade que mantém a sua diversidade na sua riqueza de manifestação. Quando a gente vê essa imagem, como é a ponte que a gente faz com a primeira imagem que nós vimos e aqui nós vamos descrever, tá bom, queridas, queridos? Estamos vendo uma imagem que é de Jesus com os 12 discípulos ou apóstolos, à frente do mar da Galileia, com um barco a representar a fonte do recurso para a alimentação do corpo e a evocação dos ensinamentos para o resgate do espírito. Temos o sol ao fundo, no horizonte, demonstrando a luz do que nós podemos fazer e construir em cada passo, em cada momento, sentindo